Os fundos imobiliários definitivamente caíram nas graças do investidor brasileiro. Em 2020, a gente bateu a marca de 1 milhão de CPFs de investidores de fundos imobiliários. Para se ter uma ideia, até o começo de 2018, esse número era de aproximadamente 100 mil CPFs que investiam em fundos imobiliários. E como 90% dos investidores de fundos imobiliários são novos, em tese, tem menos de 2 anos investindo nessa modalidade, é comum que surjam muitas dúvidas e, junto com elas, muitos estudos para sanar essas dúvidas sobre o tema. Aliado a tudo isso, a gente também tem um cenário de crise que atingiu todos os segmentos de fundos imobiliários, mas um que outro segmento acabou sendo mais atingido. Isso pode representar, de certa forma, alguma oportunidade pensando em longo prazo. E por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar todos os investidores novos de fundos imobiliários. Todo mundo está pesquisando boas opções dentre fundos imobiliários para investir. Eu vou falar de um segmento em específico nesse vídeo que pode apresentar várias oportunidades aí. Isso a gente vê de acordo com alguns números também. Eu vou falar de 3 fundos imobiliários que podem ser oportunidades, 3 fundos imobiliários que estão baratos nesse momento, segundo algumas características aí, um determinado indicador. Se você quer saber exatamente em detalhes tudo isso, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, canal que te ajuda a enriquecer mais e mais a cada dia que passa. E falando nisso, caso você ainda não seja inscrito no canal, vou aproveitar a oportunidade para te falar que esse é o momento certo para você fazer a sua inscrição, se é que você quer entrar nessa onda de enriquecimento com todos os conteúdos ricos que a gente posta aqui toda semana, são 3 vídeos por semana. E já aproveita para ativar o sininho das notificações também para receber sempre os avisos, ou quase sempre os avisos dos vídeos novos que a gente tem aqui no canal. Inclusive, se enriquecimento é um assunto que te desperta bastante interesse, eu vou te convidar para uma oportunidade única, porque vai ser amanhã, no dia 21 de setembro, estou gravando esse vídeo e falando, ele vai ao ar no dia 20 de setembro. Então amanhã, dia 21, depois dia 22 e 23, segunda, terça e quarta, vai ter um evento chamado Semana da Carteira Inteligente. Ele é um evento gratuito, é um evento 100% online. E para fazer a sua inscrição nesse evento, que vai ser totalmente voltado para a formação de carteira de investimentos, montagem de portfólio, as ideias por detrás das carteiras vencedoras para o longo prazo, uma carteira bem estruturada, bem montada. E para participar dele, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E aí você vai lá, preenche seus dados e a vaga no evento já está garantida. Agora que você já está inscrito na Semana da Carteira Inteligente e no canal Ótica do Dinheiro, eu vou falar sobre os fundos imobiliários. Vou citar 3 fundos imobiliários aqui. Mas antes de tudo isso, eu quero te explicar alguns detalhes para que você entenda exatamente o indicador que a gente está selecionando aqui e o setor também, e por que esse setor está tão afetado no momento. E dentre os segmentos de fundos imobiliários que estão sofrendo um pouco mais com a crise, a gente pode destacar aí o segmento de lajes corporativas, com escritórios, porque alguns contratos, inclusive, podem ser revistos, foram revistos, em função de que as pessoas não estão mais se aglomerando em escritórios, por conta do contexto atual, enfim. E o mesmo acontece no setor de shoppings, Então, os shoppings foram gravemente afetados pela crise, porque muitas lojas fecharam durante muito tempo e as lojas, às vezes, por ficarem sem faturamento, elas não conseguem permanecer nos shoppings. Algumas lojas fecham as portas permanentemente mesmo, outras precisam revisar contratos, enfim. É consenso de que, a gente acaba vendo isso acontecer na realidade, os shoppings acabam diminuindo a receita e fundos imobiliários que detêm esses shoppings, os fundos imobiliários de shoppings especificamente acabam sofrendo com esse cenário, porque a receita cai bastante e, por consequência, o cotista, aquela pessoa que tem fundos imobiliários de shoppings, vai acabar recebendo menos proventos, vai diminuir o valor recebido mensalmente. Por conta disso, o preço da cota também cai. A gente também conseguiu ver esse reflexo nos preços das cotas desses fundos imobiliários. Enfim, esse é o cenário atual. Mas quando a gente olha para o longuíssimo prazo, para quem está investindo de fato para a formação de renda passiva, está pensando lá no efeito dos juros compostos, em acumular cotas hoje, reinvestir os dividendos, para poder ter um montante de renda passiva bem maior lá na frente, um fluxo de caixa bem maior do que o atual, para essas pessoas pode ser muito interessante algumas oportunidades que são abertas justamente pela queda do preço das cotas dos fundos imobiliários, e eles podem sim estarem baratos hoje, dado todo o cenário para longo prazo, porque a gente não vai viver nessa crise
para sempre, então os shoppings vão voltar a funcionar, as lojas vão voltar a reabrir, se não forem as mesmas lojas, vai haver uma renovação, vão entrar outras lojas, mas no final das contas os shoppings vão voltar a ter as suas receitas conforme tinham anteriormente em algum momento, talvez após a vacina, talvez demore um pouco mais do que isso, mas embora todo o contexto negativo do curto prazo, quando a gente projeta o longo prazo a gente consegue ver um horizonte um pouco melhor. E dentro desse contexto todo eu separei aqui um indicador que nos dá sinais de se um fundo imobiliário está custando abaixo do que ele realmente vale ou acima, né, que é o P sobre VP por cota, ou seja, é basicamente o patrimônio líquido do fundo, quanto ele tem de bens imóveis, nesse caso dos shoppings, quanto valem os imóveis, os shoppings dele, mais o que ele tem de caixa dividido pelo número de cotas, e aí a gente vai chegar num preço sobre valor patrimonial por cota, e esse número pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Em sendo maior do que 1, significa que ele está sendo negociado por um preço acima do que vale o valor patrimonial dele de fato, mais caixa, e se ele estiver sendo negociado abaixo de 1, que significa que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Em resumo, se o P sobre VP for de 0,9, esse indicador está indicando que eu posso estar comprando um shopping que vale 100 milhões por 90 milhões. E eu estou explicando isso basicamente para você entender o indicador, o que tem por trás, o que significa esse desconto ou não desconto indicado pelo P sobre VP. Mas um detalhe importante dentro disso que a gente não pode deixar de lado é que essas avaliações de quanto vale um shopping, por exemplo, quanto vale os bens imóveis de um fundo imobiliário, é feita por uma empresa especializada em avaliações contratada pelo fundo, ou seja, os métodos, os meios que essa empresa usa e a forma como ela enxerga os dados e projeta para chegar no valor de avaliação de fato do fundo, pode ser diferente do que uma outra empresa faria ou do que eu e você, se tivéssemos toda a base, todo o amparo técnico para isso, faríamos. Logo, a gente precisa tratar esse indicador como algo não tão preciso assim, mas que pode servir sim como base para uma avaliação do contexto geral do fundo imobiliário. Outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui é que jamais você deve comprar um fundo imobiliário analisando apenas um indicador. Muito pelo contrário, você deve olhar para vários indicadores. Aliás, a gente tem vídeo aqui no canal na playlist de fundos imobiliários. Vou deixar a playlist inteira aqui para você, caso você queira se inteirar mais do tema. Mas eu explico como é que se seleciona, inclusive, fundos imobiliários, como é que eu faço para selecionar fundos imobiliários, analisando vários critérios e vários indicadores, jamais analisando um indicador só. Mas sob a ótica do preço do fundo imobiliário, depois a gente entra na questão mais profunda, caso vá selecionar um desses fundos imobiliários, que é uma análise da qualidade desse fundo imobiliário, se ele é de fato um fundo imobiliário bom, se ele tem um futuro bom, se ele tem bons imóveis, bons ativos, enfim, são outras questões que independem do P sobre VP do fundo. Bom, dito isso e deixando todas as ressalvas aqui de que isso não é uma indicação, uma recomendação de compra, o intuito desse vídeo, assim como todos os outros vídeos do canal Ótica do Dinheiro, é educar financeiramente e não indicar, recomendar a compra de ativos. Bom, eu estou aqui no Trademap, mostrando, compartilhando a tela aqui com você, analisando o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui, que é um fundo de shoppings, né? É o segmento que a gente está falando aqui, e ele está com um desconto de P sobre VP. Vou mostrar aqui para você. A gente tem todos os indicadores dos fundos aqui, né? A gente tem, nesse caso, do VISC 11, FI Vinci Shopping Centers, e a gente tem aqui os dados gerais do fundo, né? Tem o CNPJ aqui, data de início, tipo de gestão, avaliação aqui do fundo imobiliário a gente tem também pelo Trademap, cotação, as cotações diversas aqui, semanal, mensal, anual, do dia anterior, intraday. Depois aqui abaixo a gente vai ter os proventos dos fundos imobiliários, né? Nesse caso aqui do VISC, a gente vê que os proventos, né? O rendimento do fundo caiu bastante, a gente está com um rendimento aqui de 0,13% no último mês, né? Com base no dia 31/8/2020, esse foi o rendimento, né? 0,13%. Dos últimos 3 meses, 0,45%. Dos últimos 6 meses, 1,15%. Então a gente nota que vem diminuindo, vem caindo bastante aqui os dividendos, aqui os proventos do fundo, justamente porque ele está sendo afetado por todo esse cenário. Bom, você vai ter todos esses indicadores aqui, caso você tenha o Trademap, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o Trademap, caso você ainda não conheça
a plataforma, o aplicativo, enfim. E a gente aqui no canal Ótica do Dinheiro, para quem quer assinar, eu sou assinante Pro do Trademap, e a gente tem aqui inclusive um cupom exclusivo para o canal Ótica do Dinheiro. Para quem quer assinar o Trademap, então não assine. Se você for assinar o Trademap, não faça isso sem digitar aí o nosso cupom, porque aí você consegue desconto em alguns dos planos. Então testa lá o cupom, vai aparecer aqui na tela. O cupom é a Ótica do Dinheiro, caso você queira assinar um dos planos do Trademap. Então utilize a inteligência financeira e através disso consiga esse desconto com o nosso cupom aqui do canal. Vamos voltando aqui. O que é que a gente tem? Diversos indicadores, né? Indicadores de mercado, das propriedades do imóvel, de liquidez, crescimento, rentabilidade mensal, tudo isso você consegue consultar aqui no Trademap, mas eu vou mostrar para você aqui esse indicador que é o P sobre VP da cota. O P sobre VP do fundo imobiliário VISC11 está atualmente em 0,94, ou seja, 0,94 significa que esse fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial avaliado desse fundo. Então, se no exemplo anterior todo o patrimônio do fundo fosse 100 milhões, a gente estaria comprando ele hoje aqui no valor da cota, dada a avaliação, por 94 milhões e 100. Bom, agora eu abri outro fundo imobiliário aqui, que também apresenta um desconto sobre esse mesmo aspecto, que é o HGBS 11. Também é do segmento de shoppings. A gente tem, depois de todos os dados do fundo aqui, que eu já expliquei para você. Outra coisa dá para a gente observar aqui, último rendimento, 0,12%, 3 meses, 0,4%, 6 meses, 1,16%, ou seja, uma queda também bastante grande, a gente consegue observar aqui no próprio gráfico de rendimento do fundo, causada pelo momento atual que atingiu em cheio o segmento. E aí, uma das consequências disso é o que a gente consegue enxergar aqui no preço da cota. Então, o P sobre VP da cota do HGBS atualmente é de 0,92, arredondando 0,93. Então, conforme o exemplo, se os bens do fundo são 100 milhões, a gente está comprando ele aqui por 92 milhões e 800. Agora eu estou com outro fundo imobiliário aqui, o terceiro, é o MALL11, MALL11, também um fundo do segmento de shoppings. Depois dos indicadores aqui, a gente vê também, né, o último rendimento do fundo, 0,32%, esse não tão afetado, mas também afetado pelo momento atual. Os últimos 3 meses, 0,63%, os últimos 6 meses, 1,3%. Se a gente compara aqui com os últimos 12 meses, a gente vê 4,51%, nitidamente a gente vê o decréscimo aqui no rendimento do fundo mensal. Eu vou aproveitar aqui que eu estou passando pela parte dos gráficos, mostrar aqui para você algo que eu não tinha mostrado nos outros fundos. Se a gente tirar aqui essa seleção de agrupamento por ano, a gente vai ter o rendimento mensal. E aí aqui sim a gente consegue ter uma noção melhor de quanto está rendendo esses fundos e do tamanho do impacto do momento atual em cima desse tipo de fundo imobiliário. A gente vê aqui também já uma reação também do fundo em relação aos rendimentos, aos proventos pagos. Isso nos dá uma boa ideia de que as coisas estão voltando, mesmo que lentamente, mas estão voltando, né? A economia real está voltando a funcionar e por conta disso vai depender da sua análise do restante dos fatores, mas a gente pode enxergar aqui sim, pode significar, com base em várias outras coisas também, aliado a isso, uma oportunidade de compra. O P sobre VP por cota do MALL11 atualmente é de 0,88%. Ou seja, segundo o exemplo, de 100 milhões a gente estaria comprando o MALL11 por 88 milhões e 200. Bom, dito isso, agora que você viu 3 opções de fundos imobiliários sendo negociados a um P sobre VP abaixo de 1, eu quero dizer para você também que um desses fundos imobiliários está dentro da minha carteira e não é de hoje, faz bastante tempo que ele faz parte da minha carteira. E se você quer saber qual basta você entrar no grupo do Telegram, porque lá eu compartilho algumas ideias de investimento minhas, da minha carteira, além de conteúdos de outras redes, insights e notícias do mercado nacional e internacional que eu posto lá semanalmente. Para você fazer parte do grupo do Telegram, é só clicar no link, também está aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo aqui. Clica aqui, entra lá no grupo e aí sim você vai saber qual é o fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante. E também, se você quiser compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, sinta-se à vontade, está mais que autorizado, inclusive vai nos deixar, eu e todo o time Ótica do Dinheiro, muito felizes.
A gente se vê no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.